Na vida, frequentemente enfrentamos desafios severos, grandes ondas que podem nos fazer duvidar, nos sentir cansados e às vezes querer desistir. No entanto, a Bíblia nos deu grandes modelos de resiliência, pessoas que superaram as adversidades por meio da fé e da força espiritual. Davi, Judá e Paulo são três figuras proeminentes, cada um com lições profundas sobre como a fé pode nos ajudar a permanecer firmes nas tempestades da vida. Suas histórias não são apenas testemunhos de força milagrosa, mas também lembretes de que a resiliência não é algo que vem naturalmente, mas sim um processo de aprendizado e dependência do Espírito Santo. Então, o que podemos aprender com esses personagens? E como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas? Vamos analisar mais profundamente a resiliência que a Bíblia ensina e encontrar a motivação que nos ajuda a nos fortalecer em cada desafio. Davi, de pastor de ovelhas a rei resiliente. A história de Davi, o rei mais celebrado de Israel, é um relato poderoso de fé, coragem e resiliência diante das dificuldades. Davi começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas, um jovem desprezado por muitos, mas escolhido por Deus para ser o líder de Israel. Sua trajetória é marcada por desafios que testaram não apenas sua habilidade física, mas sua fé e caráter. Davi não era um guerreiro experiente quando foi escolhido para enfrentar Golias, o gigante filisteu, mas sua confiança em Deus o tornou capaz de derrotar o inimigo que parecia invencível. A resiliência de Davi não se limitou à sua luta contra Golias. Ela se estendeu por toda a sua vida, especialmente em momentos de perseguição e adversidade. Um dos maiores testes de sua resiliência veio quando o rei Saul, em quem Davi confiava como mentor, começou a vê-lo como uma ameaça e o perseguiu implacavelmente. Davi teve várias oportunidades de se vingar de Saul, mas em vez disso, escolheu a paciência e a confiança em Deus. Ele sabia que a vingança não era sua para tomar, e em vez disso, ele confiou que Deus agiria no momento certo. Mesmo quando estava sendo caçado e vivendo em cavernas, Davi nunca perdeu a esperança de que o plano de Deus para sua vida se cumpriria. A resiliência de Davi também é visível em suas falhas e arrependimentos. Quando Davi cometeu o pecado de adulterar com Batseba e conspirou para matar seu marido Urias, Davi experimentou a dor da consequência de seus erros. Entretanto, o que tornou Davi verdadeiramente resiliente não foi a ausência de falhas, mas sua capacidade de reconhecer seus pecados e voltar-se humildemente para Deus em arrependimento. Sua oração de arrependimento em Salmo 51 mostra um coração quebrantado, que, apesar dos erros, ainda confiava na misericórdia de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. A resiliência de Davi está em sua capacidade de se levantar após cair, aprender com seus erros e continuar a seguir a Deus com um coração sincero. Davi também demonstra resiliência em seu papel de líder de Israel. Quando finalmente se tornou rei, ele enfrentou o desafio de unificar um reino dividido e fortalecer o povo de Israel. A jornada de Davi como rei foi repleta de batalhas, traições e dificuldades políticas. Entretanto, sua confiança em Deus e seu compromisso com a justiça o ajudaram a superar esses obstáculos e a construir um reino próspero que se tornaria um símbolo de esperança para as futuras gerações. Você já enfrentou um momento em sua vida em que precisou de resiliência para superar um desafio? A história de Davi nos ensina que a verdadeira resiliência não é definida por uma vida sem dificuldades, mas pela capacidade de continuar acreditando, aprendendo e confiando em Deus, mesmo quando a vida se torna difícil. A resiliência de Davi vem de sua confiança inabalável em Deus, que o capacitou a enfrentar inimigos, superar falhas e liderar com sabedoria. Assim como Davi,
Todos nós somos chamados a ser resilientes, confiando no poder de Deus para nos ajudar a superar as adversidades da vida. Davi não apenas superou os desafios que enfrentou, mas também se tornou um modelo de fé e coragem para gerações futuras. Sua vida nos ensina que, independentemente da nossa origem ou das dificuldades que enfrentamos, Deus pode usar nossa fé e nossa resiliência para realizar grandes coisas em nossas vidas. Se Davi, um simples pastor de ovelhas, pode se tornar um rei resiliente, então qualquer um de nós, com a ajuda de Deus, pode superar as adversidades e cumprir o propósito divino em nossas vidas. Judas, de líder a traidor. A história de Judas Iscariotes é uma das mais trágicas e enigmáticas da Bíblia. Ele começou sua jornada como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, ocupando um papel de liderança dentro do círculo íntimo de Cristo. Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos discípulos que espalharia o Evangelho e, aparentemente, estava comprometido com a missão. No entanto, sua jornada rapidamente tomou um rumo sombrio, que culminaria em uma traição devastadora. Judas foi uma figura fundamental no ministério de Jesus, responsável pela tesouraria do grupo. Ele tinha acesso aos recursos e, por isso, era visto como uma pessoa confiável pelos outros apóstolos. Mas, apesar das oportunidades de proximidade com o Messias, Judas começou a se afastar do propósito divino. O que levou Judas a essa traição? Como alguém tão perto de Jesus, que teve a oportunidade de ouvir seus ensinamentos diretamente, pôde se deixar levar pelo desejo de poder ou pela ganância? A decisão de Judas de trair Jesus foi motivada por uma série de fatores, incluindo suas próprias inseguranças, desilusões e, possivelmente, a atração por poder. Ele se aliou aos sacerdotes e líderes religiosos que estavam determinados a prender Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o mestre, selando sua própria condenação. Esse ato de traição foi uma das maiores tragédias da história, não apenas porque foi um golpe contra Jesus, mas também porque demonstrou como a falta de fé e a busca por ganhos materiais podem corromper até mesmo aqueles que estavam mais próximos da verdade. Você já se perguntou como Judas, tendo vivido tanto tempo com Jesus e visto os milagres que ele realizou, pode tomar tal decisão? A resposta está no coração humano, que muitas vezes é tentado pelas coisas do mundo e na escolha de se afastar da verdadeira missão que Deus nos deu. Judas, ao longo de sua jornada, teve inúmeras oportunidades de se arrepender e mudar seu caminho, mas em vez disso, ele optou por seguir sua própria agenda. A traição de Judas não é apenas uma história de falha, mas uma lição poderosa sobre as consequências de se desviar do propósito divino. Sua vida nos alerta sobre a importância de não permitir que o egoísmo, a ganância ou as frustrações pessoais nos afastem da verdadeira fé e do compromisso com o chamado de Deus. Em contraste com a resiliência dos outros discípulos, Judas escolheu seguir um caminho de trevas, o que o levou à sua própria destruição espiritual. A história de Judas nos faz refletir: como podemos manter nossos corações alinhados com os valores de Cristo, mesmo quando enfrentamos tentações, dúvidas e adversidades? A resposta está em não apenas ouvir as palavras de Jesus, mas também em segui-las com um coração puro e humilde, livre das amarras da ganância e do ego. Paulo. A resiliência na missão de evangelização.
A vida de Paulo é um dos maiores exemplos de resiliência na Bíblia. Antigo perseguidor dos cristãos, ele passou de inimigo de Cristo a um dos maiores defensores do Evangelho. A sua jornada é marcada por uma determinação inabalável e uma fé que resistiu às mais severas adversidades. Mas o que realmente torna a resiliência de Paulo tão notável? Como ele conseguiu enfrentar tantas dificuldades e continuar sua missão com tanto fervor e dedicação? A história de Paulo é, sem dúvida, uma poderosa lição de como superar desafios, aprender com os erros e viver com um propósito divino. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo de Tarso, começou sua jornada como um fervoroso perseguidor dos cristãos. Ele acreditava que estava defendendo a fé judaica ao prender e até mesmo matar aqueles que seguiam a Cristo. Mas um encontro dramático com Jesus na estrada para Damasco mudou tudo. Saulo foi cegado pela luz de Cristo e, depois de um período de reflexão e oração, ele se converteu. A partir desse momento, Saulo passou a ser Paulo e sua missão passou a ser espalhar a mensagem de Cristo ao mundo. A resiliência de Paulo não se manifestou apenas em sua conversão, mas também na maneira como ele enfrentou uma série de desafios ao longo de sua jornada missionária. Durante suas viagens, ele foi preso várias vezes, sofreu açoites, apedrejamentos e naufrágios. No entanto, ele nunca desanimou e continuou a sua missão com vigor. Em 2 Coríntios 11, 24 a 27, Paulo descreve as dificuldades que enfrentou. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei 1 dia e 1 noite no abismo. Apesar de todas essas adversidades, ele persistiu, pois acreditava que sua missão era dada por Deus. O que torna a resiliência de Paulo ainda mais impressionante é que ele não apenas suportava os sofrimentos, mas também via neles uma oportunidade para glorificar a Deus e fortalecer a fé dos outros. Em Filipenses 1, 12 a 14, ele escreve: Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram, ao invés de terem sido para o meu mal, contribuíram para o progresso do Evangelho. Isso reflete a perspectiva de Paulo. Ele entendia que os sofrimentos não eram um obstáculo, mas uma parte essencial do plano de Deus para a propagação do Evangelho. Você já enfrentou dificuldades ou desafios que pareceram insuperáveis? Como você reagiu a esses momentos de adversidade? A história de Paulo nos ensina que, ao contrário de se deixar abater pelas dificuldades, podemos usar esses momentos como oportunidade para crescer, aprender e ajudar os outros. Sua fé em Deus e seu compromisso com a missão de espalhar o Evangelho nunca foram abalados, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele entendia que sua resiliência não vinha da sua força pessoal, mas do poder de Deus. Paulo também nos ensina a importância de manter um foco claro no propósito de nossa vida. Mesmo em meio às adversidades, ele nunca perdeu de vista a missão que Deus lhe confiou. Sua fé inabalável foi um exemplo poderoso para as primeiras comunidades cristãs e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até hoje. Em última análise, a resiliência de Paulo é um testemunho de como nossa fé em Deus pode nos sustentar nos momentos mais difíceis. Sua jornada nos lembra que a vida cristã não é livre de dificuldades, mas com fé e determinação podemos superar qualquer obstáculo que se apresente em nosso caminho. O exemplo de Paulo nos desafia a refletir: como posso ser mais resiliente em minha própria caminhada de fé? Lições de Davi, Judas e Paulo. A Bíblia é rica em histórias que nos ensinam valiosas lições sobre a vida, a fé e a moralidade. 3 dos personagens mais impactantes, Davi, Judas e Paulo, nos deixam legados profundos que continuam a ressoar até hoje. Embora suas histórias sejam muito diferentes, cada um deles nos oferece uma lição única sobre resiliência, arrependimento e a importância de uma fé inabalável.
Vamos explorar as lições que podemos aprender com suas vidas e como elas se aplicam em nossa jornada de fé. Davi. A resiliência em meio às dificuldades. Davi é um dos personagens mais inspiradores da Bíblia, não apenas por sua coragem ao derrotar o gigante Golias, mas pela forma como lidou com os desafios da vida. Desde jovem, ele enfrentou a inveja e a perseguição do rei Saul, sendo forçado a fugir e viver como um fugitivo. No entanto, sua fé em Deus nunca vacilou, e ele confiava que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tinha um propósito para sua vida. Uma das lições mais poderosas de Davi está em como ele lidou com suas falhas. Quando cometeu o pecado de adulterar com Batseba e conspirou para matar seu marido, Urias, Davi não se escondeu de seu pecado. Em vez disso, ele se arrependeu profundamente, clamando pela misericórdia de Deus em Salmo 51, um dos salmos mais sinceros de arrependimento da Bíblia. Você já cometeu um erro grave e precisou pedir perdão? Davi nos ensina que o arrependimento genuíno é essencial para restaurar nossa relação com Deus, e ele está sempre pronto para nos perdoar. Judas. A traição e suas consequências. Judas, por outro lado, é um exemplo trágico de traição. Como um dos 12 apóstolos, ele esteve ao lado de Jesus durante toda a sua jornada, presenciando milagres e ouvindo ensinamentos profundos. No entanto, Judas foi seduzido pela ganância e, em troca de 30 moedas de prata, traiu Jesus com um beijo, o que levou à prisão e crucifixão do Salvador. Sua história nos ensina sobre o perigo do coração dividido e da falta de arrependimento. Judas não procurou perdão, mas foi consumido pela culpa e acabou tirando sua própria vida. A lição que podemos aprender com Judas é sobre o perigo de se afastar do caminho de Deus e o risco de se entregar às tentações do mundo. A Bíblia nos adverte que o amor ao dinheiro e o egoísmo podem nos levar a escolhas desastrosas. Você já se sentiu tentado a tomar um atalho ou fazer algo contra seus princípios? A história de Judas serve como um alerta para que nunca deixemos que nossas falhas nos afastem de Deus de forma irreparável. Paulo. A redenção e a fé inabalável. Por último, a vida de Paulo, que começou como Saulo, um perseguidor feroz dos cristãos, é um testemunho poderoso de como a redenção é possível para todos, independentemente de nosso passado. Após sua conversão na estrada para Damasco, Paulo se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo, espalhando a mensagem de Jesus por todo o mundo romano. Sua vida foi marcada por perseguições, prisões, naufrágios e torturas, mas ele nunca desistiu da sua missão. Ele entendia que a verdadeira força vinha de Deus, não das circunstâncias. Uma das lições mais importantes de Paulo está em sua capacidade de perseverar. Mesmo diante das adversidades, ele continuava a pregar, escrever cartas e encorajar os cristãos. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo escreve: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo nos ensina que, mesmo nas dificuldades, a graça de Deus nos capacita a continuar. Você já se sentiu fraco ou incapaz diante dos desafios da vida? A história de Paulo nos lembra que é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta de maneira mais clara. Lições para nós. As vidas de Davi, Judas e Paulo nos oferecem uma rica tapeçaria de lições sobre a natureza humana, a fé e a resiliência. Davi nos ensina sobre o arrependimento e a importância de confiar em Deus mesmo nas piores situações. Judas nos alerta sobre o perigo da traição, da ganância e da falta de arrependimento, enquanto Paulo nos inspira a manter nossa fé inabalável, independente das dificuldades e a encontrar força na graça de Deus. Como você pode aplicar essas lições em sua própria vida para se tornar uma pessoa mais resiliente na fé?